O último dia da conferência em Belém do Pará foi movimentado. Vários temas relacionados aos direitos humanos foram debatidos. Entre eles, exploração sexual infantil, tráfico de pessoas e acesso à terra. O acesso à terra foi o assunto da palestra no 8º Fórum da Conferência. Representantes da sociedade civil trouxeram aos conferencistas os principais assuntos ligados à temática comuns no estado do Pará. A violência, a grilagem de terras e a situação das populações tradicionais tiveram destaque. A forma de ocupação dessa territorialidade se mostrou bastante específica. Eram ocupações marcadas por a informalidade, não reconhecidas em papel, em documentos pelo poder público, e também até a forma de concepção bem diferente daquela que tradicionalmente a gente entende, muitas vezes sem se ter a necessidade de se individualizar lotes, uma ocupação de fato coletiva da área, que se consolidou aqui no Estado a prática de apropriação indevida de terras públicas através de uma série de ardis e de falsificações perpetradas em cartórios de registro de imóveis. Tem restado aos trabalhadores da Amazônia e aqui da nossa região, aqui no estado do Pará, a lutar bravamente na defesa dos territórios, né, já ocupado em várias comunidades, né? Dados apresentados pela Pastoral da Terra no encontro mostram o conflito agrário vivido na região. São 1.080 focos de conflito pela terra, envolvendo 600 mil pessoas. 54 pontos estão no Pará, com 25 mil famílias em 130 acampamentos no sul e sudeste do estado. Já foram 9 mortes em conflitos agrários na região. Para se ter uma ideia, o Pará é o estado com o maior número de homicídios relacionados ao tema. Já em outra sala, exploração sexual infantil e tráfico de pessoas foi a pauta discutida. Um panorama da situação vivida em vários pontos do país foi feito pelos palestrantes. Assis Oliveira, da Comissão Municipal de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes de Altamira, no Pará, abordou pontos considerados urgentes para o combate à exploração de crianças e adolescentes. Ele destacou a exploração sexual de povos indígenas. Quanto menor o tempo de contato com a sociedade nacional, maior o potencial de vulnerabilidade sexual desses povos para com a questão da exploração sexual, porque menor é o amadurecimento desse contato, do conhecimento da relação com a sociedade brasileira para com esses povos que possuem um contato muito recente. A outra questão é quanto maior o impacto nos seus territórios, maior também a possibilidade de ocorrer exploração sexual, sobretudo quando esses impactos envolvem a entrada de agentes externos, como madeireiros, garimpeiros, né, que acabam também entrando em contato com esses povos e acabam também, muitas vezes, inserindo eles no mercado do sexo, no mercado da exploração sexual. O trabalho que a Polícia Rodoviária Federal desenvolve nas rodovias do país em relação ao combate à exploração sexual também foi apresentado. A polícia, além dessas ações, ela passou, a partir de 2003, a mapear pontos vulneráveis nas rodovias federais do país inteiro. Ainda em 2003, a gente percebeu que, apesar da gente fazer isso para auxiliar no planejamento das ações de repressão, a gente percebeu que esses dados podiam subsidiar muitos atores desse cenário. Que os dados produzidos eram um elemento para auxílio de todos os que trabalham como instrumento para o enfrentamento do problema. E essa atividade ela dá um caráter preventivo ao trabalho da polícia. O jurista Celso Antônio de Mello fez a palestra de encerramento da 6ª conferência. O advogado apresentou reflexões sobre os desafios da efetivação dos direitos de igualdade, tema central do evento, que reuniu mais de 5 mil pessoas em seus 3 dias. A palestra do jurista Celso Antônio Bandeira de Mello foi baseada no princípio da igualdade e sua efetividade, considerados por ele de extremo valor. Ele falou sobre a desigualdade em relação às mulheres, a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio. Por mais que se proclame o princípio da igualdade, todos nós sabemos que a mulher é desigualada diariamente. Como regra,
A mulher trabalha mais que o homem, ela tem 2 jornadas de trabalho. Tem essa jornada para ganhar dinheiro lá fora e tem a jornada para cuidar se não é do marido, também dos filhos. Bandeira de Mello lembrou que a democracia é um sistema político que pressupõe uma evolução de consciência de cidadania e afirmou que a igualdade só será alcançada quando houver uma mudança cultural e de mentalidade no país. Igualdade supõe um nível mínimo de consciência social e humana. Se faltar esse mínimo, não há lei, não há nada. O que é necessário é uma mudança de mentalidade, é uma mudança cultural. E que sem essa mudança cultural o direito não se realiza inteiramente. Ele pode se realizar parcialmente, mas os objetivos formulados não chegam ao fim. É preciso uma mudança cultural. Ele também criticou o sistema eleitoral brasileiro e o financiamento de campanhas por empresas, ato que considera a maior fonte de corrupção do país. Nosso sistema eleitoral é ruim, ele não é bom. E o financiamento de campanha por empresa é a maior fonte de corrupção que existe. As empresas, é evidente que dão dinheiro, até dão para todos os partidos, porque elas querem depois alguma recompensa. E você confere agora o encerramento da 6ª Conferência Internacional de Direitos Humanos, realizada pelo Conselho Federal da OAB, em parceria com a Seccional Paraense. Uma mesa recheada de autoridades para encerrar um dos maiores eventos realizados pela OAB. A 6ª Conferência Internacional de Direitos Humanos ficou marcada na história da entidade. No início de sua fala, o presidente nacional da Ordem disse que a conferência foi um mosaico de construções. A satisfação de verificar que foi um mosaico de construções. O sistema interamericano de direitos humanos, a proteção internacional de direitos humanos, a discussão local e internacional, as presenças de diversas e honrosas autoridades e de todos vocês, militantes, todos nós que somos militantes dos direitos humanos. O jurista e coordenador atual da Comissão Nacional da Verdade, Pedro Dalari, elogiou o evento e comentou um pouco sobre o seu trabalho. Em muitos lugares, se não fosse a Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão Nacional da Verdade não teria conseguido produzir, por exemplo, audiências públicas para a coleta de depoimentos, porque foi a Ordem dos Advogados que nos ajudou nessa organização. Na ocasião, o presidente da Seccional Paraense, Jarbas Vasconcelos, leu a Carta de Belém, que propõe cerca de 20 ações contra a investida conservadora que tenta fragilizar as conquistas da cidadania. Manifestamo-nos contra a investida conservadora que tenta fragilizar as conquistas da cidadania, fundadas na Constituição de 88. Propomos as seguintes ações. 1. Implementar audiências de custódia visando garantir a rápida apresentação dos presos a um juiz nos casos de prisão em flagrante. 2. Promover a implantação de centrais integradas de alternativas penais, centrais de monitoração eletrônica e serviços correlatos com enfoque restaurativo e social. 3. Deflagrar uma campanha nacional para que o Brasil ratifique a Convenção Interamericana contra o Racismo, a discriminação racial e intolerâncias conexas. Por fim, o presidente do Conselho Federal da OAB agradeceu e anunciou que o evento foi um passo a mais na luta pela edificação do respeito ao país. Saímos revigorados desta Conferência Nacional dos Direitos Humanos, uma conferência de resistência contra a avalanche conservadora, para que tenhamos em nosso país a construção, a edificação e a consolidação da cultura de respeito aos direitos humanos. Quero declarar, encerrada esta Conferência de Direitos Humanos, e anunciar que ela é apenas um passo a mais na luta pela edificação do respeito aos direitos humanos em nosso país, que continua com a Ordem dos Advogados do Brasil como protagonista. Muito obrigado.
por hoje é só. Você pode acompanhar mais informações e notícias no site oab.org.br. Nos encontramos na próxima semana. Tchau!